Tenente Coronel Piton, daí de Santa Maria, hoje para trazer então algum auxílio aqui para o nosso município com relação à defesa civil, Piton. Qual foi o quadro que o senhor encontrou aqui em Ibirubá? Boa tarde, bom dia para a Rádio Cidade. Bom dia, a Rádio Cidade. Nós estamos cumprindo uma agenda, visitando as cidades que estão atingidas pela estiagem, né? E que estão sob decreto de situação de emergência. A gente está fazendo então um trabalho de visitação em loco, conversando com as autoridades, com os coordenadores municipais, avaliando o cenário e prestando aquele assessoramento técnico para a condução do processo, de tramitação do processo de situação de emergência até a chancela do governador, através da homologação, e depois seguir até Brasília para o reconhecimento federal. Como não é uma coisa corriqueira para os municípios, sempre existe uma dificuldade com relação a toda essa papelada, né? Com certeza. Alguns municípios são mais castigados pelos eventos naturais, então eles já têm uma prática maior nessa questão de decretação de situação de emergência. Alguns nem tanto, então a gente vem, faz esse apoio imediato. A estiagem era um evento que já fazia muito tempo que não nos atingia, né? Então também é um evento diferenciado na questão de formatação de documentação, tramitação, ele tem um rito diferente, então daí a nossa preocupação em fazer esse apoio em loco, né, aos municípios. Ibirubá está realmente numa situação muito difícil em comparação com outros municípios. Aqui se fala em 70, 80 milhões de prejuízo financeiro. Que eu posso te dizer assim? A gente não tem como medir, porque são municípios diferentes, e o grau de dificuldade depende muito da própria cidade. Como o cidadão sente, como o munícipe sente, como as autoridades sentem, né? Então não tem como a gente escalonar quem está melhor ou pior, né? Nós temos cidades que têm dificuldade no abastecimento de água potável para a própria cidade, nós temos cidades que o impacto ele é econômico, predominantemente econômico na matriz, que é a agricultura e a pecuária, que a gente sabe que isso aí vai repercutir daqui 2, 3 meses, 6 meses, um ano. Então, essa repercussão negativa da estiagem, nós vamos sentir daqui um bom tempo e não agora, imediatamente. Enfim, cada município tem uma história diferente. O trabalho da gente é avaliar esses cenários e assessorar as prefeituras para que montem os seus processos de acordo com o que diz a lei, né, as normas, as normativas, tá? Preenchendo os requisitos necessários para que o município consiga buscar aquilo que ele deseja junto ao Estado e à União. O município de Ibirubá corre o risco de não ter o seu decreto homologado pelo governador do estado? Olha, ainda é uma fase preliminar. O decreto ele foi assinado no último dia 20. A gente teve aqui já com uma reunião para mais ou menos traçar algumas diretrizes com o pessoal da coordenação, trazer alguma orientação para eles, até com base nos outros processos que a gente já tem acompanhando, para que eles façam então a montagem desse processo e a tramitação. O risco ele é eventual de qualquer processo, porque existe uma normativa e alguns requisitos são necessários, eu tenho que comprovar isso aí. Mas pelo cenário que está posto aqui e pelo relato das autoridades, o município ele está de acordo com o previsto. Agora resta saber se ele vai fazer essa comprovação material através da documentação, levantamentos fotográficos, os relatos propriamente ditos, né? E aí é uma questão burocrática. Mas pelo relato que chegou até nós, aqui o município está enquadrado dentro daquilo que se propôs o decreto de situação de emergência. Existe um prazo para ser homologado? Do decreto, o prazo legal da decretação, então o município tem 20 dias para finalizar esse processo. De hoje. Da data do decreto. O decreto é datado dia 20 de janeiro, 20 dias o município tem que finalizar esse processo aí. A gente sempre pede que finalize alguns dias antes, para que a gente possa fazer alguma eventual conferência, correção, tá? E esse é um processo digital, então ele tramita num sistema do Ministério do Desenvolvimento Regional. O município finaliza, encaminha para o Estado analisa, vai para a chancela do governador, que homologa, e depois segue para Brasília, para o secretário nacional de Defesa Civil, que faz o reconhecimento federal. Pode vir algum recurso para o município ou o decreto ele apenas abrange a questão de bancos, a facilidade depois para o agricultor ou para quem foi vítima da seca poder ter um seguro encaminhado de forma mais rápida? Certo, são coisas bem distintas. O seguro independe do decreto.
A questão financiamento, a questão linha de crédito, tudo vai depender das negociações que são feitas com as instituições, com os órgãos de governo, tá? O decreto ele dá poderes para o município fazer algumas ações, principalmente emergenciais. Por exemplo, a contratação emergencial, sob dispensa, aí algumas aquisições, alguns regimes diferenciados. O que acontece a partir de um reconhecimento de homologação? Aí o município vai abrir a oportunidade para que ele faça pedidos daquilo que ele deseja. Ele vai produzir um plano de trabalho e vai encaminhar, então, para o respectivo ministério, respectiva secretaria, dizendo, precisa abertura de 10 postos artesianos, por exemplo. Vai encaminhar essa proposta de trabalho e o ente lá, o Estado da União, vai avaliar a disponibilidade e vai dispor ou não do recurso. Tudo vai depender do fluxo de caixa da União e do Estado, né, para tentar atender a demanda daquele município. Obrigado então, Tenente Coronel, e mais alguma colocação, algum detalhe que a gente escapou aí na entrevista? Não, a gente só recomenda, então, aproveitando esse espaço, né, para a população, que como a gente vive esse período difícil de escassez hídrica, né, então otimizar o uso da água, né, que ele é um bem que muitas vezes a gente não dá o devido valor, né, só dá o valor quando ele falta, né, então otimizar, evitar o gasto excessivo de água nesse período aí de escassez hídrica, né, e a Defesa Civil do Estado está à disposição sempre para atendê-los, né, nós temos um telefone de emergência que é 199, que funciona em todo o estado, né? E temos também um serviço de SMS, que o cidadão deseja receber os alertas da Defesa Civil, ele cadastra, ele manda um SMS para o 40199 com o seu CEP, a partir dali ele está no Banco de Dados Nacional. Todos os alertas que acontecerem para a região de Defesa Civil, ele vai receber uma mensagem de texto. Interessante. Obrigado então, Tenente Coronel Piton.